Deve haver um empenho absurdo de nossa parte para nos santificarmos. Sem santidade, ninguém verá Deus, diz a Escritura. Este é o tema do nosso devocional de hoje, da nossa oração desta manhã. Graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia, que vocês tenham um dia abençoado e vocês terão, se esse dia for baseado na palavra de Deus e cheio de fé e de arrependimento. Bora então para o nosso devocional de hoje, Salmo 17. Vamos ler. Senhor, ouve a causa justa, atende o meu clamor, dá ouvidos à minha oração. Verso 2, que a minha sentença venha de ti, que os teus olhos se atentem para a retidão. Provas meu coração e me visitas de noite. Tu examinas e nada encontras, pois estou decidido a não transgredir com a minha boca. Gente, a oração de Davi é poderosa. Ele está dizendo, desce aqui, julgue-me, Senhor, e vê se há em mim pecado. Vê se eu estou vivendo em pecado. É claro que Davi tem pecado, é óbvio que ele não está dizendo que ele é impecável. Mas ele está dizendo, Senhor, vê se eu tenho praticado o que é mal. É claro que ele tinha consciência de que errava, mas ele dizia, Senhor, vê se eu tenho deliberadamente andado em um caminho errado. Nós cristãos andamos no caminho de Deus, e é claro que tropeçamos muitas vezes, mas o cristão genuíno, ele tem um esforço para andar no caminho. Davi está dizendo isso. Senhor, vê se eu estou num caminho errado, eu estou no teu caminho. Prova-me e veja que eu estou decidido a viver em santidade. Gente, somos salvos pela graça. A justificação pela fé. Somos declarados justos pela fé. E a santidade é pelas obras? Não. É pelo nosso esforço, sozinho, solitário? Não. Assim como recebestes Cristo Jesus, andai nele, diz Paulo. Como que nós recebemos? Pela fé. Então veja bem, qual que é a diferença dessa oração de Davi para a oração do fariseu? Que diz, Senhor, eu sou melhor que esse aqui, eu não tenho pecado. É que Davi vive em santidade pela fé em Cristo Jesus, pela fé em Deus. Davi vivia em santidade por meio da graça. Sim, gente, a graça não é coisa do Novo Testamento, a graça é Deus. Eles tiveram fé, eles tinham fé no Deus que viria, no Messias que viria, e nós temos fé no Messias que já veio. Todos os cristãos sempre viveram pela graça, e graça é o quê? É aquele estado de confiança em Deus e nenhuma confiança em si mesmo. E Davi vivia assim, o fariseu não. Ele achava que ele fazia o bem por si mesmo. Ele achava que ele era o máximo e desprezava o outro. Essa é a diferença. Entretanto, tem muita gente que acha que a oração do fariseu, eu sou bom, se conserta assim. Ah, não. A falsa piedade do fariseu se conserta assim. Não, não tem regra. Quer ver? Você nunca viu um pastor ou uma crente modernete aí dizendo assim, estou na graça, não estou debaixo da lei, para logo em seguida postar uma fotinha seminua na internet? Tá vendo? Isso para eles é que é graça. Graça para eles é a autorização para você viver em pecado. Não, graça é isso aqui, ó. Graça é o poder de Deus sobre nós para que possamos viver uma vida justa. É o Espírito de Deus vindo sobre nós, não para falarmos uma língua que ninguém entende, para rolarmos como animais, como muitas pessoas pensam que isso que é poder de Deus. O poder de Deus é o Espírito de Deus vindo sobre nós para que possamos viver uma vida justa. E aí, você tem que ter o mesmo espírito de Davi. Estou decidido. Você está realmente decidido a viver em santidade? Você faz como Davi? Você luta contra o pecado constantemente? Porque muitas pessoas não estão assim. Ora, viver em santidade é desenvolver-se no amor. Não ver pornografia é amor. Parar de perder a paciência é amor. E é uma luta terrível. É muito difícil. É uma luta, sabe? É complicado. Mas é isso mesmo, é como Davi. Estou decidido. É uma batalha árdua se tornar uma pessoa melhor. Experimente fazer isso e veja quão difícil é. Olha, Davi não diz assim, Senhor, julgue a minha causa, afinal de contas eu fiz a campanha e recebi a oração forte. Não. Veja como eu tenho me dedicado para seguir os teus mandamentos. O que diz 2 Crônicas 7,14? Se meu povo, que se chama pelo meu nome, fizer a campanha, receber a oração forte do pastor ungido, comprar a rosa de não sei quantos R$1.000, é assim? Se o meu povo se arrepender de seus pecados, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se o meu povo se humilhar e orar a mim, é isso que eu e você devemos fazer, é isso que Davi está mostrando. Sabe qual que é o caminho de volta para Deus? Não é o caminho de Santiago de Compostela, não é o caminho dos 300 e não sei quantos mil pastores, da rosa ungida ou da oração forte do pastor e apóstolo poderoso. Não. Estou para fazer um vídeo sobre isso, hein? Apóstolo não existe, tá? Os únicos apóstolos são os apóstolos bíblicos, mas isso aí é tema para outro vídeo.
É isso que você deve se lembrar. Você deve se lembrar disso. O caminho de volta para Deus é o caminho da fé e do arrependimento. Você tem lutado por isso? Você tem lutado para buscar a Deus, para se santificar dia após dia? É assim que você deve viver. Vamos orar então? Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais um dia. Bendizemos o teu santo nome e clamamos a ti que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos conduza em arrependimento dia a dia. Mostre a podridão dos nossos corações para que possamos ser pessoas melhores com nossos filhos, com nossos pais, com o nosso cônjuge, no nosso trabalho e em todos os lugares que o Senhor nos enviar. Perdoa os nossos pecados, leva-nos ao genuíno arrependimento. E aí então, as bênçãos do Senhor vão nos alcançar. Ó Deus, quantas e quantas vezes os homens oram apenas, Senhor, nos dê casa, nos dê carro, nos dê isso e aquilo outro. Mas quantas vezes eles não oram? Poucas vezes eles oram por isso aqui, para que tenhamos o mesmo espírito de Davi, o espírito de viver em santidade, um desejo grandioso de viver a santidade do Senhor, de amar o próximo. Deus, ajude-nos nisso, porque aí então não precisarmos andar preocupados com nossos inimigos, com o nosso trabalho, com nossa vida financeira, porque o Senhor guarda o seu povo, o Senhor guarda os santos. E é exatamente isso que o teu servo Davi está dizendo aqui, que o Senhor há de guardá-lo, porque ele tem vivido em santidade. Ajude-nos, ó Pai, leve-nos ao genuíno arrependimento. Em o nome de Jesus, que a força do Senhor esteja sobre nós em mais este dia, que a mão e a graça do Senhor nos acompanhe, nos livre de todo mal, em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês. Até amanhã, se Deus quiser.